Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? E aí, beleza, gente? Oi, Carlinhos. Boa noite. Vê se vocês estão conseguindo ver, se estão conseguindo ouvir. A gente já vai começar daqui a 2 minutos. Estou só esperando a nossa convidada chegar. Agora ela não vai ter desculpa de trânsito, né? Não tem como dar desculpa de que está atrasado porque a convidada está no trânsito. Deixa eu beber um pouquinho de água. Tô esperando agora a nossa convidada já entrou, a professora Débora Cristina, deu branco. Ela deve estar atrasada no trânsito, quer dizer, já chegou. Pronto? Olá, Todo mundo tá ouvindo aí, gente? Sei lá se o áudio tá bom. Eu tô falando com o fone aqui. Fernando, você tá com fone aí também? tô. Vamos já deixando o pessoal entrando, deixa eu só. E a galera vai Esperando. entrando aos pouquinhos. Quem é aluno aí da CEPUSP 2020, manda um tchauzinho. Quem é de 2019, manda um joinha. Quem não é Tem aluno, manda ex-aluno aqui coração. também. Vixe, Pedro Ti, Augusto. valeu. Nossa, Pedro Augusto chegou, agora achei. Pedro, se tiver tudo ok aí, fala aqui no ponto aí, tá? Você que é o cara aí da comunicação. O Henrique da direção cultural tá aí, você já fala aqui no ponto. Quando o apresentador estiver blefando, estiver dando gafe. Deixa eu... Galerinha, pra quem tá entrando, a gente só tá esperando um pouquinho pro pessoal acessar, tá? A gente marca às 7 horas, mas a gente vai começar no final às 7h05, só pra dar esse tempinho aí. Hum, tô aba... Já deixando todas as páginas abertas aqui. A Débora, a minha xará, e a ideia? Já entrou?
Ah, louca. Tô vendo que você tá aí, Débora, sua louca. Cadê a Rebeca? Gente, tem uma galera aí que de foto assim não dá pra reconhecer pelos nomes, não dá, mas eu tenho certeza que muito provavelmente já dei aula pra alguém aí, só Deus sabe. O Fernando também, né, Fê? É, isso mesmo. Quem é de 2020 dá um tchauzinho, quem é de 2019 dá joinha, quem é das Quem, outras turmas coração, quem não é de lugar nenhum, sei lá, manda a língua. quem não é? Débora, com certeza Ai, você é uma meu das Deus. pessoas que mais me motivaram com a ciência. Deu. Falta só subir. Professor é assim, né? E agora, gente, estou me atrapalhando com a live, só estou subindo a última informação que eu quero conversar com vocês aqui. É, para vocês entenderem, a gente não manja nada de lives. Essa é a minha primeira vez, eu não sei se é do Fernando. E ele que tá coordenando, não é da casa dele. Ele que eu sou a convidada aqui, gente. Sem fazer nada, tá? Essa é a real. Me falaram para colocar efeito aqui na imagem, não sei fazer nada disso, só para deixar claro. Ixi, eu perdi alguém comentando. Ai, meu Deus. Alguém falou alguma coisa, Fê? É a respeito É, de não sei o eu já pedi pro. Vocês acham que a quarentena pode chegar até o meio do ano? Vamos tentar responder hoje. É, a gente vai, exatamente. De acordo com as nossas falas aqui, eu acho que vocês vão ter uma conclusão sobre. Fê, como que você vai fazer? Você vai ficar marcando as perguntas aí também? Porque como eu vou Eu, falar bastante coisa, eu não vou conseguir marcar algumas perguntas, né? Galera, só para vocês entenderem. Assim, lógico, aqui é uma live, a gente vai comentar algumas coisas, o Fê tá aí também para me auxiliar, né, na temática, mas em si, 80% da fala aqui vai ser minha. Hoje eu não vou conseguir ficar lendo muitas das perguntas de vocês. Eu não tenho coordenação para isso, mas o Fernando talvez ele vai me auxiliar, né, nessa checagem aí com uhum. vocês. A gente vai tentar fazer as principais perguntas em si, aí receber as principais. Ah, talvez não todas, mas de acordo com as falas aqui, acho que vão ser respondidas ao longo da live, tá? A gente já Olha o vai Gu. E começar aí, em Gu? um. O Gu entrou. Qual, Ele Gustavo? perguntou lá no grupo, Vocês vão Gustavo. dar alguma notícia a respeito da suspensão do cursinho? Olha, gente, não nos envolva nisso agora, tá? Do quê? Do negócio da suspensão. Hum. Aí posso dar uma. A gente vai dar um aviso sobre também. Eu acho que a gente pode começar com isso já. Pessoal, já. Acho que a primeira coisa. Eu vou estar repetindo em alguns momentos também. Primeira vez, segunda vez que eu faço live em toda a minha vida. Eu não tenho nem. Minha conta no Instagram só tem uma foto, então eu sou uma negação. É isso. É que eu estava olhando aqui também, estou vendo os comentários no WhatsApp também. Quem for do cursinho e estiver naqueles grupos de WhatsApp, se quiser mandar uma pergunta aqui no WhatsApp dos grupos do cursinho, pode mandar que eu consigo ver também. Aqui também consigo ver na tela, talvez quando for subindo, como a Débora vai falar maior tempo, então quando eu ver as perguntas, vou subindo, eu vou anotando aqui, beleza? Eu estou vendo a possibilidade de vocês poderem comentar aqui, mas eu vou ver todo esse suporte aqui. Comentar não, falar junto com a gente. A gente vai Uhum. testar tudo isso. Então a primeira coisa vai deixar gravado, Dé? A primeira coisa, eu vou responder essa pergunta Acho da que o Fê Deb. vai. Acho que vai, né, Fê? Isso. Deixa eu só ficar um pouquinho mais alto. Eu vou E sentar em eu, cima de um gente, bom. mas eu não sei como que grava. O que, que eu acabei de falar? Fernando, você sabe como deixar gravado aqui no Insta? Eu acho que tem essa possibilidade. Gente, pelo amor de Deus, coloca os passos aí pra gente. O Fernando que vai fazer isso. Eu não vou fazer nada aqui, só vou falar. É,
que eu tava falando? Então, enfim. Então, geralmente a live se alguém de vocês aí embaixo, vocês puderem confirmar, vocês que acessam mais o Insta, geralmente uma live aqui demora em torno de 50 minutos, é isso? 40, 50 minutos. Quando a gente perceber que acabou, aí eu vou dar uma pausa, vou salvar ele aqui, vai para lá e a gente continua de novo, beleza? Aí vocês não vão embora Beleza. que não terminou. Alguém falou, é só apertar e salvar. É isso mesmo. Uhum. Aí eu No aperto e final, salvo, né? aí a gente volta se caso terminar. Mas eu e a Débora preparamos uma live para falar em torno de 50 minutos, para não ficar muito cansativo, né? E que a gente tem vocês têm outras atividades para fazer também. Nossa, Eu Edile, acho que do é outro isso. cursinho. Bom, acho que primeiramente boa noite, né? Já falamos boa noite. Meu nome é Fernando, sou professor de atualidades, história e sociologia da CEPUSP. Essa é uma disciplina de atualidades. Agora está aqui no Insta o Problemas, que vocês já sabem qual é. Ela sempre foi uma disciplina pública, ou seja, todo mundo, de todas as turmas, de todos os lugares, podem participar, não tem problema nenhum. Então, a gente manteve ela ser aqui, diferente das outras lives que nós, professores, que estamos fazendo com nossos alunos lá no cursinho, lá pelas plataformas internas. Como eu disse para vocês, é a primeira vez, então espero que no final eu consiga salvar, eu consiga fazer com que seja gravado. Eu e a Débora fizemos um teste ontem de 4 minutos, a gente viu que conseguiu gravar. Eu acho, eu não tenho certeza, ela vai estar no story do Facebook também, registrado, mas eu acho que eu consegui gravar no sisteminha aqui, na qual fica no meu computador armazenado, e assim mandar para as pessoas do cursinho, para quem quiser. Deixa eu só dar uma. Meu fone tá trançado, peraí. Bom, gente, para quem não me conhece, apresentações, né? Me chamo Débora, sou professora tanto de biologia quanto de química. Eu acho que, querendo ou não, esse assunto aí do coronavírus, ele é extremamente interdisciplinar, se vocês não perceberam. É bom perceber agora, né? E eu me sinto muito à vontade, tranquilamente à vontade, em falar sobre o Covid, até porque tem a parte química, né? De medicamentos também, que é a minha área, né? A minha área mais forte em si. Então, a gente vai estar falando um pouco. O Fê vai me auxiliar um pouquinho nisso daí, porque tem a parte, né, de humanas, a parte sociológica da coisa, a parte geográfica também. Só que a gente vai fazer uma outra live depois para falar dessa parte mais humana, mas hoje a gente vai ficar mais com a parte biológica e química da coisa, tá? É isso mesmo. Eu sou formado em Ciências Sociais, a Débora está se formando em Farmácia e Bioquímica. Então, uma live não vai ser sobre sociologia, política, questões econômicas em relação a isso, mas é lógico que a gente vai comentar, na medida do possível que eu posso fazer uns comentários, e se vocês ficarem muito interessados também pelas questões dos impactos econômicos, dos impactos sociais, impactos políticos, a gente pode pensar nas próximas semanas, já tem professores que estão dispostos a conversar e falar sobre isso. A minha especialização não é nem muito na área de vírus, nem de doenças, nem de impactos sociais, eu trabalho com questões raciais, mas a gente faz umas interpretações aí através das teorias sociológicas, através da história também. A Débora, você quer falar um pouquinho da sua formação, o que você estuda, o que você faz na CEPUSP? Não sei se você já falou. Eu já falei mais ou menos a área que eu contemplo para dar aula, né, gente? Em si, a graduação em si em farmácia, né? E ela contempla não só a parte biológica profundamente, mas a química. Eu acho que quem quer fazer curso de farmácia aí tem que saber bastante e tem que gostar bastante de química, que é o que pega mais. Eu mesma já fiz pesquisas internas ali na Unifesp, mas não foi referente a vírus ou bactéria ou algo do tipo, né? Foi referente a pesquisas de insulina em ratos, etc., que não entra nesse âmbito, né, do que a gente vai comentar hoje. Mas temos bagagem, né? Temos bastante bagagem não só de graduação, mas também bagagens de artigos, FAPESP, e eu falo para vocês a todo momento. Não adianta, até em sala de aula, a gente vem aqui, a gente vem bem estudado e aparado das coisas, sabe? A gente não tira as coisas que a gente está comentando aqui do nada.
Então, ai, Débora, eu ouvi isso, tá? Mas de onde você ouviu? Então, para mim, por exemplo, hoje em dia, eu gosto muito da revista FAPESP. Eu dou moral para isso. Eu sei que é um local confiável para a gente tirar notícias. Da mesma forma, o Fernando vai concordar. Ele também, a gente veio super estudados aqui, tá? Então, tudo que a gente falar, a gente pesquisou muito sobre, com muita certeza, para a gente passar a melhor informação e as nossas visões gerais e as nossas visões pessoais também, porque eu também, apesar de tudo, de ter ouvido várias coisas, eu tenho a minha opinião sobre o Covid, por exemplo, que eu vou deixar mais claro ao final da live, tá bom, gente? É isso. Então, é isso mesmo, para quem está entrando, então a gente vai fazer uma live com a Débora, que é da área de farmácia e bioquímica, isso, né? Lá na Unifesp. Ela é professora de Química e Biologia da CEPUSP. E, então, a gente vai discutir mais nesses aspectos. Uma coisa que a Débora comentou, eu estou olhando as perguntas, tá, pessoal? Não vou esquecer, se vocês verem que eu esquecer. Mas uma coisa que a Débora comentou, da caráter de atualidades. Quando a gente está falando do Covid, para quem vai fazer prova esse ano, vestibular, o Enem, etc., que o calendário não foi mexido, o tema de vírus, desde a época que eu fazia o vestibular e nem sempre estava lá presente, vírus, ou relacionado com alguma doença, ou relacionado, você me corrige, com a sua composição física, morfológica, sei lá, a constituição física do bichinho aí. Do organismo. Do organismo. Okay. A gente, inclusive, vamos tentar isso. Então, aulas de atualidades, além disso, a gente vai trabalhar com alguns conceitos que ela vai falar. Então, provavelmente, eu não sou da área, então, eu já vi que eu já comentei um gafe aqui também do mundo, né? Então, como que vocês vão fazer se isso perguntar em uma prova e um concurso? Não sei se vão perguntar do Covid, mas com certeza perguntam coisas que têm a ver. Então, por isso que esse tema é um tema muito, apesar de estar num momento muito dramático da nossa sociedade, muito tenso, mas ele é um tema aí que vai estar permeando sempre nas provas, 2019, 20, se é no Covid, das outras doenças ou da sua constituição do organismo. Ele é um tema interdisciplinar, porque quando a gente está falando de uma contaminação, de uma epidemia, enfim, a gente está falando novamente com de questões econômicas, sociais e políticas também. Então, é isso que move. E, novamente, que move também a gente fazer essa aula de atualidade. A gente vai pegar, comentar, e provavelmente vamos comentar outras coisas que permeiam esse tema. Então, eu trouxe até o pedido da Débora também, a gente falar um pouquinho da gripe espanhola. E eu acho uma coisa que vocês já conseguem estudar em casa, vocês podem anotar, quem não está estudando, pesquisa, o que foi a gripe espanhola. Eu já vi ela já em algumas provas, já vi algumas atividades também. Por que ela voltou agora sendo comparada com o Covid-19, com a epidemia agora de 2020? Ela tem eu conheço ela mais um caráter histórico. Eu estava aqui olhando para cá, que eu estava vendo aonde ela afetava, porque nos meus ensaios de história não fala muito as partes do corpo que afeta. Eu estava procurando mais ou menos aqui para ver se tinha igual. Mas vocês verem que isso traz, então, isso traz outros temas também para a gente discutir, questão de saúde pública, questão de organização de Estado, e assim vai, que eu também quero comentar nas outras lives para não ficar aqui, senão se a gente for trazer todos os assuntos para cá, a gente vai ficar até às 4 da manhã, porque aí eu vou ter que trazer alguém da história, alguém da geografia, alguém da política, alguém dos movimentos sociais, sei lá, e vai ser um samba-lelê aqui. Aí a gente vai fazendo por partes aí também, vocês sempre vão acompanhando. Tudo bem? Eu gostaria, então, podemos começar, pessoal? Eu acho que é isso. Eu vi alguém perguntando sobre suspensão nas aulas do cursinho. Eu acho que quem está perguntando que é do cursinho, fica muito atento no WhatsApp, muito atento às redes sociais. Nós, professores, já estamos mandando conteúdo, porque a gente também não temos como não parar de mandar os conteúdos, mas a gente está fazendo um esquema assim, de mandar o conteúdo para os alunos responderem, para a gente ficar próximo. Mas sempre atento, que aí as coordenadoras pedagógicas, não sei se elas estão aqui ou não, elas estão orientando da melhor forma possível. Eu deveria ter chamado elas para fazer uma fala aqui. Então, eu não vou adentrar muito nessa questão, mas se a gente fosse parar para pensar, hoje seria uma aula. Se a gente estivesse lá na Rua da Consolação, 1909, com certeza a gente não estaria acontecendo a epidemia, mas com certeza a gente estaria tendo aula de atualidade de algum tema, sei lá, X tema. Então, vamos encarar isso também como uma parte do processo de estudos, de conhecimento e de formação de cada um de vocês.
tudo bem? Já tomou 18 minutos aqui, eu tô com aquele certo medo de tudo parar aqui. Vamos lá. Agora vamos ter que dar uma corrida. Então, assim, Vamos pelo que eu lá. percebi, tem gente de fora também. Então, gente, o nosso foco aqui em si é para muitos dos alunos, do cursinho, mas agora a gente tem que começar a live rapidamente. E é isso, tá? Então vamos lá. Né? A Que é para pergunta que não geral quer mesmo, a calar, live é que é para para todo mundo geral. público. Então todo mundo pode perguntar, interagir, questionar. E se a gente for gostando desse formato, a gente vai fazer outro na semana que vem, deslembrando esse assunto, e a gente vai pensando em novos recursos aqui para as pessoas interagirem cada vez mais. Tenha paciência que é a primeira vez, beleza? Pelo amor de Marx, a gente vai começar agora. Então a primeira coisa que eu queria perguntar para Débora, e vamos ver se todo mundo... Eu também estou com saudade. Pois é, Henrique. O que é um vírus? Vamos começar com isso. O que é um vírus? Eu já sei que não é uma... O que eu falei que era? Ai, meu Deus, o perdido. Gente, vamos lá, rapidamente, O que é vai. um vírus, Débora? Um vírus, né? Um organismo simples. Em definição, eu já tinha até comentado com o Fê, né? Tem momentos que a gente afirma que ele pode ser colocado como um ser vivo ou como um ser não vivo, né? Quando a gente pensa que o vírus ele é acelular, a gente tem que classificar ele como um ser não vivo, tá? Mas a partir do momento que ele acaba tendo essa capacidade de reprodução, né, de duplicação a partir, por exemplo, das nossas células, ele tem que parasitar, né, para ele começar a se multiplicar. E aí a gente pode falar também que ele acaba sendo ser vivo. Mas assim, depende muito. Hoje a gente tem esses dois pontos, a gente tem que tomar um cuidado, mas de toda forma ele é um organismo. Ele é um organismo simples, em si, obrigatoriamente é formado de uma cápsula revestida por proteínas. Esse é o básico que todo mundo tem que saber. Ele tem um material genético, ou que pode ser DNA, ou que pode ser RNA. Teve até, acho que o ministro da Saúde comentou lá na hora, no momento, falou assim, é DNA. Aí o outro falou, não, é RNA. Depende do vírus que você está falando. Então, assim, tudo depende, tá? Os vírus, a gente tem milhares de vírus, milhares. E essas cápsulas, elas se diferenciam, ou seja, eu acabei de falar para vocês que essas cápsulas, elas têm o quê? Essas proteínas. Então, essas proteínas vão se diferenciar de um vírus para o outro. Acho que isso é o essencial, isso daí é o básico que a gente tem que saber. Não só para entender aqui da live, mas para o vestibular, para vocês também como um todo, né? Bom, então, primeiro, a gente sabe que existem diversos vírus, mas mais do que isso, entender que, como eles são vírus diferentes, eles vão atuar no nosso organismo de maneira diferente. Então, aqui, por exemplo, quando eu falo para vocês, tem vírus que vão atuar de uma maneira mais agressiva, outros nem tanto. Isso vai depender. Eu vou jogar um exemplo aqui para vocês, por exemplo, do vírus da raiva. O vírus da raiva, ele ataca especificamente o cérebro, é específico para isso. Agora, sei lá, se a gente falar da cachumba. A cachumba, para quem não sabe, ela atinge exatamente essas glândulas salivares aqui. Então, quando a pessoa está com esse vírus aí, essa glândula ela vai ficar saltada. A pessoa vai acabar ficando com parte do rosto deformado. Então, assim, Débora, então o vírus da cachumba não vai afetar o cérebro? Não, não vai afetar o cérebro. Eles são bem específicos. Tem o outro, da hepatite. Afeta o fígado. Da febre amarela, que a gente teve um tempo atrás, não sei se vocês se lembram daquela corrida pela vacina, da febre amarela. Também ataca o fígado. E por que febre amarela? Porque as pessoas que têm esse vírus, elas acabam ficando literalmente mais amarelas, né? A pele delas. Quando a gente comenta da AIDS, né? O HIV, ele atinge especificamente uma célula chamada linfócito T. O vírus, gente, ele acaba tendo uma alta afinidade por determinados tecidos do nosso corpo. Então vai variar muito de vírus para vírus, eles são diferentes, eles vão atacar coisas diferentes, né? E a nossa live de hoje é para falar um pouco mais sobre o Covid, né? Então eu só relatei por cima, mais ou menos, para vocês o que de fato é um vírus e quais os tipos de vírus que a gente pode ter. Acho que esse é o panorama geral aí, primeiramente, para vocês. Então vamos lá, então vamos recapitular. Então a primeira coisa que você tinha dito, que existem vírus que são seres vivos, quer dizer,
que podem ser considerados, né? Podem ser considerados seres vivos ou não seres vivos. Eles só podem ser considerados seres vivos quando ele ataca a célula, é isso? Não, eles podem ser considerados tanto um quanto o outro. Depende do ponto de vista e do referencial que você está levando em consideração, Fê, tá? Por isso que a gente sempre fica nesse viés. Será que é? Será que não é? Então, é uma linha muito tênue de uma coisa para outra. Então, o Covid-19, que é um vírus, então, não é... Você tinha dito também que... Ele é um organismo. Especificamente, por definição, ele é um organismo. A gente não precisa se especificar se ele agora vai ser um ser vivo ou não. Tudo bem? Tudo bem. E eles então atacam as células, parasitam, e eles podem... Então, o material dele, desculpa, é formado por proteína e... Por cápsula. E tem um material genético, né? A cápsula, exatamente. Todos os vírus têm cápsulas e essas proteínas ao redor. E o que vai diferenciar muitos desses vírus são exatamente essas cápsulas e essas proteínas. Por quê? Se eu tenho cápsulas e proteínas diferentes, elas vão ter afinidades diferentes por um tecido específico do nosso organismo. Então, isso faz muita diferença na hora que a gente está analisando um vírus, por exemplo. A minha linha de pesquisa em si não é vírus, tá, gente? Isso daqui é o básico que todo mundo, de maneira geral, tem que saber só para... Ah, Débora, mas então por que ele só ataca um determinado tecido? Isso já o diferencia. Então, por que o HIV, ele atua especificamente no linfócito T, na célula do linfócito T, que é específica no sistema imunológico. Então, ele debilita a pessoa totalmente. Por quê? Célula linfócito T é do sistema imunológico, gente. Ele está atacando especificamente o quê? Acabou com você. Então, assim, por quê? Porque tem uma cápsula X específica e as proteínas também são específicas e diferenciadas. A Nath aqui falou que o nome do vírus não é SARS-CoV-2. É isso? Então, quando a gente... Acho que é uma coisa assim. Então, acho que a gente pode ver, então, se tem essa relação, então, não é Covid-19, então não é o nome do vírus, seria o nome da doença, no caso? No caso, corona foi falado. Exatamente. Você conseguiu ler a pergunta dela? O nome não do vírus consegui ler a pergunta. O nome do vírus não é SARS-CoV-2? Ela fez uma pergunta. A gente só está falando da... Estou me ligando aqui no WhatsApp, pelo amor de Deus. Isso não é hora para ligar no WhatsApp. Vamos lá. Você estava respondendo, aí deu um pane. Então, o nome do vírus não é SARS-CoV-2, e no caso do corona foi falado... Do corona foi falado que sua cápsula é feita de lipídios, né? Sim, e aí, gente, uma coisa a gente fala da cápsula, outra coisa a gente fala do revestimento da cápsula, tá? Que obrigatoriamente tem proteínas. A gente não pode se esquecer disso. Então, elas são obrigatoriamente... também são... Pode falar, Fê. Desculpa. Eu te cortei. Não, te interrompi. Então, obrigatoriamente elas são formadas por proteínas, né? Isso. Todas têm, só que são diferentes umas das outras. Você tá conseguindo ouvir, Débora? Tá dando deleite? Não, pra mim tá ok aqui. Pra mim tá ok. Eles perguntaram aqui, a tendência dos vestibulares é cair perguntas relacionadas aos vírus, no geral? Sim. Sim, é uma grande chance. É um grande geral. E também é um tema, assim, meio... Eu ia falar arroz e feijão, ele sempre está presente. Desde a época que eu era menino novinho, que fazia esses vestibulares, ele sempre estava presente. Tanto no aspecto biológico, químico, porque se eu fosse fazer, eu ia levar pau, porque eu nem lembrava mais disso, mas sempre fazendo análises também daquelas curvas que passou por determinado país, aí faz a porcentagem de quantas pessoas foram infectadas, quantas pessoas foram contaminadas. É um tema que, inclusive, atravessa várias outras áreas do conhecimento. Por isso, Luigi, que é muito importante a gente perceber como aula de atualidade, pegar essas reportagens que estão reportagens sérias, né? E não falando por aí, tentar ver, na hora que nós estivermos estudando, o que isso tem a ver? Porque o exemplo que eu vou falar agora na próxima, quando a gente fala, muita gente está relacionando o Covid com a gripe espanhola. Opa, gripe espanhola, né? O que foi a gripe espanhola? Isso eu como professor de história, professor de sociologia. O que aconteceu, que momento histórico o mundo estava, que momento histórico o Brasil estava, quais são as questões e depois quais são as consequências também. É legal a gente pensar nisso,
no ponto de vista histórico, porque a gente estava a pensar, inclusive, quais vai ser as consequências políticas, econômicas e sociais quando passar essa pandemia. E a Débora, ela vem aqui para falar também sobre as questões que envolvem na parte biológica, as consequências também que pode vir também, né? A parte dos fármacos, não sei se eu falei corretamente. Bom, a Débora, como eu estava falando para vocês, sobre a gripe espanhola, né? Vou dar só uma recapitulada. Vocês devem ter visto em várias matérias de jornais, em sites, em revistas, etc., relacionando com a gripe espanhola. Conversando com a Débora ontem, ela falou que a gripe espanhola também fazia parte da família da influenza. É uma família, posso dizer? Pode Mas, classificar assim. São próximos, são primos. São primos. Influenza, né? Então ela vai falar um pouquinho sobre disso. A gripe espanhola, apesar de ter esse nome, galera, não tinha esse nome, não foi originada na Espanha. Então, pelo amor de Deus, igual hoje, vamos falar gripe chinesa, não, que eu já vi por aí. Então, ela não foi originada na Espanha. Então, tanta galera das biológicas, o pessoal que estuda a virologia, tanto a aspecto histórico, não sabe mais ou menos de onde surgiu. Mas uma coisa muito curiosa, se vocês lembrarem, quando ela surgiu, foi em 1918. Tem alguns estudos que dizem que em 1910, 1911 já estava aparecendo alguns picos pelo mundo, mas seu ápice foi entre 1918 e 1920. O que estava acontecendo no mundo nesse período? A Primeira Guerra Mundial, né, que se encerra em 1918, então a gripe surge quase assim no final da Primeira Guerra Mundial, do meio para o fim, vamos dizer assim, e passa além disso também, né. A gente está falando de Primeira Guerra Mundial quando a gente fala de... Tá vendo a pergunta aí, Débora? Quando a gente fala de Primeira Guerra Mundial também, tem toda aquela questão também de muitas pessoas que morreram, muitos países que foram devastados, mortes, questões econômicas, tudo isso também ainda tinha mais esse dado. Deixa eu ver se eu preciso... Eu estava vendo... Se eu achar que eu tinha uma tabela que diz total de mortos. Na Primeira Guerra Mundial, teve 8,5 milhões de pessoas. Só a gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas ao redor do mundo. 500, segundo os dados do período, 500 milhões de pessoas foram infectadas ao redor do mundo. Dessas 500 milhões, 50 milhões faleceram, eram pessoas entre 20 e 40 anos, que foi o foco. Diferente do que fala hoje, que ele atinge, o atual Covid-19 atinge pessoas mais idosas. Esse atingiu pessoas de 20 a 40 anos. Eu achei muito curioso, que eu até fui lá dar uma olhada, se vocês procurarem também conseguir ver, por que atingiu tantos jovens. E uma das coisas que mais pergunta também era o período que tinha mais jovens. Uns dizem que por conta das guerras, da proliferação, foi mais rápida a proliferação. E tinha jovens homens, principalmente, que estavam mais... Calma aí. O Alessandro falou que não tá saindo som. Gente, vocês estão ouvindo a gente? Eu tô conseguindo ouvir o Fernando tranquilamente aqui. Ale, vê se não é o seu computador. Pode continuar, Fê. Vocês estão ouvindo o som? Até agora ninguém reclamou. A primeira vez, que a outra todo mundo reclamou. Então é isso. Continuando, o Holocausto matou 11 milhões de pessoas e a Segunda Guerra Mundial 60 milhões de pessoas, né? Tragédias aí da primeira parte do século XX, né? Mas olha um dado muito interessante. Quando ela chegou aqui no Brasil, por volta do ano de 1918, ela matou 5.300 paulistanos, 1% da capital. As pessoas morriam nas suas casas e não se conhecia o material genético do vírus. Isso é muito importante, não se conheciam. A ideia de vacinas no começo do século XX não tinha essa disseminação da ideia da obrigatoriedade de tomar a vacina, da importância como a gente tem hoje. No começo do século XX, menos ainda. Vocês podem até ver também, estudar também a revolta da vacina, como a população se revoltou contra a vacina e da varíola no começo do século XX no Rio de Janeiro. Então não tinha isso, então não deu tempo de se curar. E uma coisa muito engraçada também, engraçada não tem nada de engraçado nisso. Outro fato histórico muito importante, os médicos diziam que era ineficaz fazer quarentena para essa pandemia da gripe espanhola. Então eles atuavam mais naquilo que você chama, Débora, atenuar, né? Dar o medicamento e tentar, enfim. Não tinha essa... Colocar o organismo atenuado, né, gente? Eu até brinco em sala de aula. Atenuado é uma coisa meio viva, meio morta. Uns pedacinhos apenas, por exemplo, do vírus
sabe? Isso é uma coisa atenuada. Porque se você coloca toda a composição do vírus, ele não é uma forma atenuada, né? Ele é uma forma bem violenta de você colocar algo no seu organismo que não está acostumado. Pode continuar, Fê. Não, e isso. Então, os médicos achavam que não era interessante fazer quarentena, fazer isolamento social, e trabalhou com essa. Trabalhou mesmo de dar medicamento e tentar isso mesmo. O que aconteceu? O Brasil, naquele período, não tinha um sistema único de saúde como nós temos. Meio que temos, mas não funciona tanto, mas aquele ano não tinha também. As questões de saúde e tudo mais era muito descentralizada nos estados, não era uma preocupação das elites oligárquicas daquele período. Só, gente, eu não vou entrar nos debates, porque aí depois, se vocês quiserem ouvir mais sobre esse tema, a gente pode fazer uma live só sobre essa questão da história da saúde pública no Brasil, a gente vai atrás de pessoas legais para falar sobre isso. Só estou levando alguns fatos também, né? Aconteceu a mesma coisa, foi debate público no período, o Congresso mandou fechar escolas, mandou principalmente fechar as escolas, mesmo os médicos falando que era ineficaz isso, então ficou aquele clima de susto mesmo, as pessoas correndo para lá e para cá, porque as pessoas morriam. A maioria era inevitável, né? Quando ela avançava, as pessoas morriam, não tinha o que a gente tem um sistema mais sofisticado para isso, né? Engraçado, o presidente da época que foi recém-eleito, Rodrigues Alves, morreu dessa doença. Os jornais anunciavam, né? Isso eu quero deixar um ponto que a Débora vai comentar. Os jornais anunciavam remédios milagrosos, água tônica de quinino, purgantes, bala de ervas, cachaça com limão e mel. Foi a partir daí que surgiu a caipirinha bebida conhecida brasileira, surge também desse período. As pessoas achando que tomavam cachaça com limão e mel podia curar desse vírus, e a gente ganhou uma bebida aí na pandemia. Não sei se essa a gente vai ter uma bebida aí como herança, mas brincadeiras à parte, a passada pandemia de gripe espanhola aqui no Brasil, se acelerou o debate público do Sistema Universal de Saúde no Brasil. A valorização do sistema público de saúde, nós não tínhamos Ministério da Saúde, isso mesmo, isso que eu queria levar ao ponto, não tinha o Ministério da Saúde naquele período. Então, se avançou, depois na década de 30, a ideia de ter anos depois, né, 1930, no governo Vargas, vai se instituir o Ministério da Saúde, Departamento de Saúde Pública, e assim vai. Então, o que eu quero ressaltar nisso, Débora, alguns pontos que apareciam, que hoje os jornais estão comparando muito, também apareciam, estão comparando gripe espanhola com Covid-19, mas algumas coisas parecem que meio que se repetem, né? Mas era só esse destaque que eu queria fazer, que como a sociedade reagiu naquele período, para a gente pensar hoje também. Quer comentar alguma coisa, Débora, sobre? Primeiramente, o Ale comentando, né? SUS essencial, Bom, primeiramente que a gente tem que deixar claro, né, gente, a diferença entre pandemia e endemia. Isso. O Fernando, aliás, que é mais de humanas. Aliás, desculpa cortar, Débora. Esses fatos que eu tirei, a Débora também ela vai citar também, eu queria também ressaltar, eu não sou especialista em gripes, né, nem na parte histórica e tudo mais, mas tem uma página muito interessante que a gente vê aí, eu não sei compartilhar aí para vocês. Me desculpa, mas vocês anotam aí, né? Tem a página da FAPESP, a revista FAPESP, né, que é a Fundação de Pesquisa de São Paulo, né? Vocês que vão passar nas universidades, quando se tornarem pesquisadores, vão reivindicar uma bolsa nessa instituição aí, né? Tem uma matéria super legal chamada Semelhanças entre a gripe espanhola e a Covid-19, na revista FAPESP aí, que saiu recentemente, dia 26 de março. O El País tem várias matérias super interessantes sobre a gripe espanhola. Vale a pena vocês darem uma olhada também nesses sites aí. Confiáveis e tem uma pesquisa aí, uma fonte super interessante. Alguém falou sobre o H1N1 aqui, na comparação, né, gente, com o coronavírus. Primeira coisa que eu devo falar para vocês, assim, que já é de se pensar. Galera, a gente ainda está em período de coronavírus, sem um medicamento, sem uma vacina, a gente não tem um número total, de fato, de mortos, a gente não finalizou esse período. Não tem como você comparar algo
que nem foi finalizado com algo que já aconteceu para o caso do H1N1, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque você começa a comparar coisas quando elas já estão mais estáticas. A gente ainda está começando a ter números elevados, só para quem está acompanhando os jornais, tá sabendo que a gente ainda não chegou no pico, né? O Brasil ainda não chegou no pico mesmo de infectados e de mortos, porque eles meio que já estipularam, fizeram os cálculos e tudo mais. Mas assim, eu acho muito, muito precipitado da nossa parte em querer já comparar algo que está em andamento com algo que aconteceu, sabe? De falar, vai morrer ou já morreu a mesma quantidade. Vamos parar com isso, porque uma coisa não tem a ver com a outra, tanto é que eu comecei a live comentando. Os vírus são diferentes. Tá, então, assim, vamos com calma, tem a parte fisiológica que eu já vou comentar também, e a gente vai fazer essa distinção aí, beleza, Fê? Pode continuar. Isso que a Débora pediu para falar um pouquinho dessa gripe espanhola, eu até me aprofundei na parte histórica, a gente faz esse debate outro dia, mas dizer para ela que na época não tinha ainda as vacinas, as pessoas não conheciam os médicos, não conheciam o material genético, a reação da sociedade da população em geral foi muito parecida com a nossa, a gente pode discutir isso, mas os médicos diziam que não precisavam ter quarentena. Enfim, questões daquela época. A Kathleen perguntou da FAPESP. A FAPESP é uma revista FAPESP, é uma revista... Revista científica que tem assuntos de várias áreas do conhecimento, de história, biologia, ciências, a farmácia, a medicina. A FAPESP é uma fundação do Estado de São Paulo que fomenta a pesquisa nas universidades públicas e privadas de renome. Então, por exemplo, eu tenho uma pesquisa aí, sei lá, sobre os impactos da gripe espanhola na cidade de São Paulo em 1919. Aí eu vou lá, faço um projeto e entrego para eles, e durante 1 ano ou 2 anos eu recebo uma bolsa para pesquisar. Geralmente, então tem bolsa de pesquisa para quem está na graduação, no mestrado e no doutorado, beleza? Para quem vai fazer universidade pública, existem várias agências de fomento, a FAPESP é uma dessas, a CNPq, e assim vai. Beleza? Então, a FAPESP disponibiliza os resultados das pesquisas aí dos estudantes, dos professores, também não é só estudante que pesquisa, professores também, enfim, pesquisadores em geral. O que mais? Tem uma questão, isso que eu ia falar também, na gripe espanhola, a contaminação se deu muito... as pessoas... tinha uma situação alarmante, as taxas de mortalidade era alta, e as pessoas apresentavam febre, dor no corpo, coriza e tosse. E graves problemas respiratórios também. E parece, então, mais ou menos, é muito parecido com a forma de contaminação, Débora, do atual vírus aí. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas formas de contaminação, mas antes, novamente, eu dando outro rebô, talvez até para... Eu estou vendo que o tempo... Estou com medo do tempo terminar e a gente passar. Gente, se cair a live, a gente parar, vocês esperam o momento que eu vou salvar e eu continuo no próximo story, beleza? Aqui não estou segurando a audiência, não. A Débora me perguntou quais são as diferenças entre surto, epidemia, pandemia e endemia. Em linhas gerais, peguei um site aqui também, né? Quem quiser. É um site aqui de um hospital São Lucas, mas eu dei uma olhada, é isso mesmo. Só para não me gaguejar aqui nas horas. Surto, geralmente, acontece quando há aumento repentino de uma determinada doença em uma região específica. Sei lá, houve um aumento repentino de dengue na cidade de, sei lá, Ribeirão Preto. Aumento repentino. Então, estava assim estacionado e subiu. A epidemia acontece em várias regiões, que pode ser a nível municipal, a nível estadual ou a nível nacional. Por exemplo, quando é o surto de dengue, uma epidemia de dengue na cidade de São Paulo. Então, acontece vários surtos em vários bairros da cidade de São Paulo. Está aqui, dá um surto. Então, acontece em Guaianazes, depois acontece no mesmo tempo no Rio Pequeno, no Grajaú, e assim vai. Então, o surto acontece quando há um aumento repentino, quer dizer, a endemia, quando acontece um surto, esse surto acontece em diversas regiões, não fica localizado numa região somente. A pandemia trabalha-se, então, numa escala global, que é o pior dos cenários. Então, ela se espalha por várias regiões do planeta, como foi o caso da gripe suína, a gripe A,
que passou de epidemia para pandemia, quando a Organização Mundial da Saúde começou a registrar a gripe A em todos os continentes do mundo, como que está acontecendo hoje também, como está acontecendo com esse atual vírus, com essa atual contaminação. Acho que é isso. A endemia, ela não está relacionada com a quantidade, então surto, epidemia e epidemia são quantidades, não é surto, epidemia e pandemia. Surto, a gente pode fazer assim, surto, epidemia, vários pontinhos, e pandemia. Nossa, Pandemia, gente, que é o geral, né? E a endemia, ela vai acontecer no mesmo local com frequência, ela é sazonal. Por exemplo, a febre amarela, que ela é uma doença endêmica na região norte do Brasil. Então, ela acontece na mesma região e é de forma sazonal. Acho que é isso, né? Se a Débora puder me corrigir, ou alguém quiser me corrigir também, fica aí também à vontade, que essa é a aula também. A gente tenta fazer aqui para não chamar vocês aí para ajudar a contribuir também. Mas geralmente é isso, é muito interessante também, até na hora que vocês forem escrever, quiserem, sei lá, responder alguém, se vocês estiverem brigando no WhatsApp, brigar no WhatsApp da família, no Facebook, fala as palavras certinhas também. Mas é interessante saber disso também. Então, eu tinha perguntado para a Débora como é que se dá a contaminação desse vírus específico. Lembrando que ela disse que cada vírus é diferente, então não dá para sair se comparando o material genético, ou sei lá, cápsula, como que eles vão fazer, eles vão atuar da mesma forma e vai ter um nível de contaminação e até de morte no mesmo nível também. Alguém aqui na live perguntou o porquê que o vírus não isso mesmo, não fica em animais domésticos, né? Gente, não tem uma pesquisa de fato aí confiável que afirme pra gente que os animais domésticos não pegam. Eu não sei o Fernando, mas eu não sei de nada, então não vou afirmar nada aqui. Mas assim, complicado, né? Porque se a gente também não tem pesquisas, então a gente também não pode sair por aí falando, animal doméstico não pega o Covid. Eu não sei. Eu não sei de verdade, assim, eu não sei o Fê, se ele sabe de alguma coisa, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essas afirmações. Eu nem tinha pensado nisso. Exato, então... Mas assim, a base de tudo, quando surgiu esse vírus aí, não sei se vocês sabem, mas veio de um morcego, né? Um morceguinho que tem esse vírus, e aí foi passando naquele mercado lá da China, sei lá, eu não sei exatamente, e aí foi passando de um animal para outro, mas assim, eu não sei especificamente quais animais, e eu não posso afirmar para vocês aqui na live que de fato, o cachorro não vai pegar. Eu não posso afirmar isso pra vocês. Nosso cachorro. Eu não tenho bagagem, exatamente, eu não tenho bagagem, tô assim, tranquilamente falando, não tenho bagagem pra afirmar isso. Eu quero, assim, uma pesquisa que venha aqui, aí beleza, aí eu garanto pra vocês, mas como a gente não tem isso, não dá pra eu afirmar nada, só se o Fernando souber já de alguma coisa científica aí, com uma base legal. A Júlia disse que viu no site que os cachorros contraem o vírus, mas não atuam como agentes transmissores. Eu acho que legal até a gente dar uma olhada nesse site, mas uma coisa que você pode me pensar, não sei se eu estou pensando direito, Débora, porque você tinha dito que os vírus, pela sua composição, pela sua cápsula, ou pela composição que lá tem, me corrige se a pergunta eu estou fazendo certo também. Eles podem atuar de maneira diferente no organismo, e também pode atuar em diferentes animais, diferentes seres vivos. Eles atuam diferentemente, depende da gente, por exemplo, eu e você. Se eu contrair esse vírus, a gente vai ter respostas completamente diferentes. Primeiro, porque eu sou do grupo de risco, porque eu sou asmática, a gente já vai falar porque o grupo de risco tem uma maior prevalência aí de morte, tá, gente? E você vai responder de uma outra forma, mesmo você sendo da mesma espécie que eu. Então, gente, nós somos diferentes em si, assim, e cada um é cada um. Então, ainda mais quando vocês estão falando para mim de animais domésticos. Aí eu fico bem preocupada em afirmar alguma coisa, tá? Então, não é a minha área, não é essa a minha parte. Eu, na verdade, nem tinha pensado nisso, na real, também. Agora vocês me fizeram pensar, mas muito legal. Depois eu vou pesquisar isso daí a fundo para responder aqui depois. Mas os vírus, eles... Eu não sei, existe milhares de vírus por aí, é isso? Na natureza. Então, um vírus que ataca um determinado ser vivo pode
diferente, pode ser que ele não quer dizer que ele vai atacar esse ser humano. Ou não, né? Isso varia, né? Vai variar, Fê, vai variar muito isso daí, de verdade, assim. Depende do vírus, depende Hum, se ele pode ser mais, como que eu vou falar, tem maior afinidade, né? A palavra sim. aqui fechada aqui é afinidade. Pelo que o vírus tem afinidade? Então, se vamos lá, vamos supor, uma determinada célula, naquela célula ele tem afinidade, mas por uma outra ele não vai ter. Então, isso daí é uma análise, assim, bem profunda mesmo, tá? Mas, assim, Bacana. vamos falar assim agora, como que contrai, né? Pra gente entrar mais profundamente aí no Covid e falar dos medicamentos, vacinas, etc. Gente, gotículas de saliva, né? Quando a gente espirra, quando a gente tosse, até mesmo às vezes quando a gente fala, a gente está liberando, está saindo da gente essas gotículas, mínimas que sejam, mas estão sendo liberadas. Nessas gotículas tem bactéria e também tem vírus, né? Então eu posso até tossir, e só que quando eu tossir, eu vou colocar minha mão. Bom, com muita certeza a minha mão depois ela não vai ficar só em mim. Eu vou passar essa minha mão em um outro lugar, né? Então a gente que utiliza transporte público, ônibus, metrô, o que eu faço com essa minha mão? Eu passo em todos os lugares possíveis. O Fê, que talvez não esteja contaminado, ele vai pegar, sei lá, vai sentar num banco e vai colocar a mão dele ali para sentar. E se ele levar essa mão dele na boca dele ou próximo do nariz, com muita certeza, as chances desse vírus adentrar o aparelho respiratório é gigantesco, né? Aí as pessoas, eu estava até brincando com o Fernando, as pessoas estão tão noiadas que elas falam assim, meu, você vai na rua, mas e a sola do seu sapato? Gente, pelo amor de Deus, a gente vai chegar na sola do sapato, a gente vai chegar nos sapatos, mas assim, não dá para achar que o ar tá no ar, né? Você vai fazer 5 minutos de caminhada, tá ali no ar. Gente, se você tá sozinho ali, não tem como ninguém te transmitir um negócio. A gente chegou no ponto, essa é a real, a gente chegou num ponto que a gente tá desesperado. Eu mesma, alguns momentos eu fico desesperada, outros momentos eu não fico, mas a gente tem que ter o pé no chão e começar a ver a vida real, sabe? Então, assim, eu posso ir ali até a esquina comprar um pãozinho com o meu chinelo, talvez. Beleza, eu vou fazer isso. O que eu não posso fazer é ficar pegando em dinheiro. Se eu pego dinheiro, ou eu não posso ficar próxima de pessoas que, com muita certeza, vão falar do meu lado. Até eu falar, gente, já tem gotículas, querendo ou não. Às vezes, sem querer, a gente baba, não tô zoando. A gente espelha sem querer, né? E é isso, agora não dá para ficar tão noiado assim, a ponto da gente pensar a questão do sapato, porque senão a gente não vai mais viver. Eu acho que assim, o mínimo, o básico, que eu falei para alguns que me conhecem, gente, eu já sempre lavei a mão. Uma coisa super constante do meu dia a dia. Então, assim, é uma coisa que todo mundo já deveria saber fazer há muito tempo. Não tem que ser hoje por conta do coronavírus. Tem que ser para a vida toda. E aí a gente chega num ponto que é de se pensar que a gente tem esse número elevado de casos também por conta da falta até mesmo de higiene, que é o básico. É o básico. Mas a gente às vezes não faz. Mas assim, uma coisa paralela, né? Mas vamos continuar aqui, que eu acho que a live vai acabar daqui a pouquinho. Sim. Então, só recapitulando, a contaminação, uma dúvida minha. A contaminação, então o vírus, ele não pode, se ele estiver rodando aqui, eu passar, não pego. Não. Depende. Vamos lá. Você tá aí, beleza? Tem uma pessoa aí. Se tiver uma pessoa aqui. E se não tiver ninguém aqui? Ele não entra aqui pela minha janela, não. Não vai, exatamente. Não vai fazer isso. É uma pergunta, eu tô fazendo uma pergunta tonta, minha gente, mas já vi gente pensando assim, eu vou fechar as janelas, com medo que ele entre pela janela. Exatamente. Se eu abrir, ele não vai entrar voando, não, né?
Não, ele não vai entrar voando. Então, assim, Só o morcego, né? tem aquele tempo. Agora, tem se o aquele morcego tempo, entrar gente. voando, se o morcego que você falou no começo entrar voando contaminado, é outra coisa, me picar, é isso? Aí é outra ciência, que não vai acontecer no caso, graças a Deus. Mas assim, É porque eu vou morrer o antes, porque eu tenho vírus, medo de morcego, ele gente. ele fica num tempo máximo de 15 minutos no ar. Então, se a pessoa tossiu ali e ela não colocou a mão na boca, ela tossiu pro ar mesmo. Aí é complicado. Se eu tô aqui na minha casa e eu tossi aqui nesse local e você chega e passa por esse local, sei lá, em menos de 5 minutos, a probabilidade de você contrair é alta. Agora, depois de 30 minutos, esse vírus não estará mais no ar, gente. A gente tem que parar com isso. Entendi. Beleza? As pessoas perguntando de vacina vai ser o próximo ponto que a gente vai conversar. Só novamente. para elencar, eu estava falando das gotículas de saliva e tudo mais. A penetração, então, ela vai se dar pela via aérea. Depois, gente, obrigatoriamente vai para a traqueia, para os brônquios. Olha a evolução, tá? Vai seguindo. Vai para os bronquíolos até chegar nos alvéolos. Então, a problemática desse vírus é chegar nos alvéolos. Toda essa parte aí, que eu falei dos brônquios, dos bronquíolos e alvéolos, é o pulmão, tá? Isso daí é o pulmão. Só que a parte mais grave é quando o vírus atinge os alvéolos, que é a parte que acaba acontecendo as trocas de gases, de oxigênio e CO2. Então, geralmente, as pessoas que estão na UTI aí, em um estado grave, é porque o vírus chegou nos alvéolos. E se o vírus ficar na traqueia, por exemplo, até que tá tranquilo. Tá suave. Tanto é que as pessoas vão começar só a tossir. Por quê? Você tá fazendo com que... Na verdade, o vírus, né? Ele tá te dando uma irritação. Ele tá causando uma irritação em você. Beleza, depois vai passar se você está com o sistema imunológico legal. O problema é quando você não está com esse sistema imunológico legal. E aí o vírus, ele continua a caminhada dele. E esse é o problema, é deixar o vírus chegar onde ele não deve, que é exatamente nos alvéolos. Então, e novamente, então esse vírus pelo seu material, pela sua cápsula material, ele é um vírus que ele vai atuar justamente nesses organismos, né? Nesses órgãos, desculpa. Nesses órgãos, então, na via respiratória especificamente. Entendi. E aí a gente vai entender o porquê que tem uma maior prevalência com pessoas que têm doenças crônicas. Já vamos falar, mas só para finalizar. Então, o que vai acontecer? Quando o vírus está aí na via aérea, ele vai causar uma inflamação. Gente, o tecido que inflamar, ele vai enrijecer e ele vai ficar mais quente, tá? Então, quando vocês cortam o dedo, alguma coisa, vocês podem ver, o dedo de vocês fica vermelho. Fica bem quentinho, certo? E começa a enrijecer a coisa. Então, se o seu pulmão fica enrijecido, como que a gente vai ter trocas gasosas eficientes? Porque o lance do vírus é o quê? Você tem uma dificuldade em respirar. E o que, Débora, a gente... Então, que causa a inflamação. A gente vai acabar agora? A gente vai acabar agora e a gente volta daqui a pouco, que a Débora vai falar sobre as questões das vacinas.